A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, iniciando aqui mais uma leitura para a glória de Deus. E hoje nós vamos meditar no capítulo 33 e 34 de Números. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e também Marcos 9, do 1 ao 29. Aleluia, lendo e crendo na palavra do Senhor Jesus. Capítulo 31 de Números, a batalha contra os midianitas. O Senhor Deus disse a Moisés: mande que os israelitas se vinguem do mal que os midianitas lhe fizeram. Depois disso você vai morrer. Então Moisés disse ao povo: preparem homens para a batalha. Ataque os midianitas e se vingue deles pelo que fizeram contra Deus, o Senhor. Cada tribo deve mandar 1.000 soldados para esta guerra. Assim, os milhares de israelitas foram mandados de cada tribo, 1.000 soldados armados, 12.000 ao todo. Moisés mandou esses soldados para a batalha, debaixo do comando de Finéias, filho do sacerdote Eleazar, que levou também os objetos sagrados e as cornetas para dar os sinais. Eles atacaram os midianitas, como o Senhor havia ordenado a Moisés, e mataram todos os homens. Entre os mortos estava Erve, Requem, Zu, U e Reba, e os 5 reis midianitas. Também mataram a espada Balaão, filho de Beor. Os israelitas levaram presas as mulheres e as crianças dos midianitas. Pegaram também as suas ovelhas e cabra, e o seu gado e todos os seus bens. Incendiaram todas as cidades onde os midianitas moravam e queimaram todos os acampamentos. Eles pegaram o que havia tomado dos midianitas, também os prisioneiros e os animais, e levaram tudo a Moisés e ao sacerdote Eleazar e ao povo de Israel, que estava acampado na planície de Moabe, perto do rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava do outro lado do rio, à volta do exército israelita. Moisés, o sacerdote Eleazar e todas as autoridades do povo saíram do acampamento e foram ao encontro do exército. Moisés ficou muito zangado com os oficiais que haviam voltado da batalha, isto é, os comandantes dos batalhões e das companhias. Moisés perguntou: por que vocês deixaram viva todas as mulheres? Lembre que foram as mulheres que, seguindo os conselhos de Balaão, fizeram com que os israelitas fossem infiéis a Deus, o Senhor, adorando o Deus de Baal, Peor. Foi por isso que houve uma epidemia no meio do povo de Deus. Agora matem todos os meninos, aleluia, e todas as mulheres que não forem virgem, mas deixem viver todas as meninas e as moças que forem virgem. Elas pertencem a vocês. Agora, todos os que tiverem matado alguém ou que tiverem tocado em algum morto, devem ficar fora do acampamento 7 dias. E no terceiro dia e no sétimo, vocês e as prisioneiras devem se purificar. Purifique também todas as roupas, todos os objetos feitos de couro, tudo que é feito de pelos de cabra e tudo que é feito de madeira. Então o sacerdote Eleazar disse aos homens que tinham voltado da batalha: a lei que o Senhor Deus ordenou a Moisés é esta: tudo o que o fogo não destrói, como couro, prata, bronze e ferro, estranho e chumbo, deverá ser purificado pelo fogo. Mas tudo que o fogo pode destruir será purificado com água. No sétimo dia, para se purificarem, vocês deverão lavar as roupas que tiverem vestido. Depois disso, vocês poderão entrar no acampamento. A divisão das coisas tomada dos midianitas. O Senhor Deus disse a Moisés: você, com a ajuda do sacerdote Eleazar,
das autoridades do povo, faça uma lista de tudo o que foi tomado na batalha, incluindo as pessoas e os animais. Divida em duas partes iguais o que for tomado, uma parte para os soldados e a outra para o resto do povo. Da parte que pertence aos soldados que estiverem na batalha, separe um imposto para Deus, o Senhor. Uma pessoa de cada 500 e a mesma coisa quanto aos bois, jumento, ovelhas e cabra. Pegue esse imposto e entregue ao sacerdote Eleazar como oferta ao Senhor. Da parte que pertence ao povo, pegue um de cada 50, tanto de pessoas como de bois, de jumentos, de ovelhas, de cabra e de qualquer outro animal, e dê aos levitas que cuidam da tenda do Senhor. Moisés e Eleazar fizeram o que o Senhor havia ordenado. Esta é a lista do que foi tomado pelos soldados, sem contar os que eles pegaram para si mesmos: 675.000 ovelhas e cabra, 702.000 bois e vaca, 71.000 jumentos, 32.000 pessoas. A metade que ficou para o soldado foi de 337.500 ovelhas e cabra, das quais 675 foram imposto para Deus o Senhor. 36.000 bois e vaca para os soldados, dos quais 72 foram para o imposto para o Senhor. 30.500 jumentos para o soldado, do quais 71 foram os impostos para Deus, e 16.000 virgens para os soldados, das quais 32 foram o imposto para Deus. Assim Moisés deu a Eleazar o imposto como oferta especial a Deus, o Senhor, como o Senhor havia ordenado. A parte do povo foi igual à parte dos soldados, isso é, 337.500 ovelhas e cabra, 36.000 bois e vaca, 30.500 jumentos e 16.000 virgens, como o Senhor havia ordenado, dessa metade que pertencia ao povo. Moisés pegou um de cada 50, tanto de pessoas como de animais, e deu aos levitas que cuidavam da tenda sagrada. A oferta dos oficiais. Os oficiais do exército, isto é, os comandantes dos batalhões e das companhias, foram falar com Moisés e disseram: Contamos os soldados que estão debaixo do nosso comando, e não está faltando nenhum. Assim trouxemos o que cada um pegou: objetos de couro, correntinhas, pulseira, anéis, brincos e colares. Nós oferecemos a Deus o Senhor como pagamento pela nossa vida, para que ele nos proteja. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam todas estas joias de ouro. O peso total de ouro que foi separado e oferecido a Deus, o Senhor, pelos oficiais foi de 191 quilos. Os que não eram oficial ficaram com as coisas que tiraram dos inimigos. Assim Moisés e o sacerdote Eleazar receberam o ouro dos oficiais e os levaram para a tenda sagrada, a fim de que o Senhor protegesse o povo de Israel. Capítulo 32 de Números. As tribos que ficaram a leste do rio Jordão. As tribos de Rubi e de Gate tinham gado em grande quantidade. Quando viram que a terra de Jazé e a terra de Gileade eram boas para a criação de gado, foram falar com Moisés e com o sacerdote Eleazar e com a autoridade do povo. Eles disseram o seguinte: essa região que o Senhor Deus conquistou para os israelitas, isto é, as cidades de Atarote, Dibon, Jazé, Mira, Esbom, Eleal, Sebam, Nebo e Beon, é terra boa para a criação de gado. E nós temos muito gado. Se o Senhor está contente com a gente, então nos dê essa terra para ser a nossa propriedade e não nos faça ir para o outro lado do rio Jordão. Porém, Moisés disse às tribos de Gade e de Ruben: vocês querem ficar aqui enquanto os seus
patrícios vão para a guerra? Será que vocês querem desanimar o povo de Israel para que não entre na terra que o Senhor lhe está dando? Os pais de vocês fizeram a mesma coisa quando os enviei de Gade e Baneia para espionar esta terra. Eles chegaram até o vale de Escol e viram a terra, mas quando voltaram, desanimaram o povo para que não encontrasse na terra o que o Senhor lhe estava dando. Então, naquele dia, o Senhor ficou muito irado e disse: Os homens que vieram do Egito, de 20 anos para cima, deixaram de ser fiéis a mim. E por isso juro que eles não verão a terra prometida, aleluia, a Abraão, a Isaque e a Jacó. Somente Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, continuaram fiéis ao Senhor. O Senhor ficou irado com o povo de Israel e os fez andar pelo deserto 40 anos, até que morresse toda a gente daquele tempo. Isto é, o povo que havia desagradado a Deus, o Senhor. E agora vocês, raça de gente pecadora, estão tomando o lugar dos seus pais, a fim de aumentar mais ainda a ira do Senhor contra o povo de Israel. Se vocês não quiserem segui-lo, ele abandonará novamente todo o povo no deserto, e eles serão destruídos por causa de vocês. Mas a gente das tribos de Rubi e de Gade chegou perto de Moisés e disse: Nós mesmos vamos construir aqui currais para as nossas ovelhas e vacas, e também cidade para as nossas famílias. Depois estaremos prontos para marchar para a guerra na frente dos nossos patrícios israelitas, até fazê-los tomar posse da terra que será deles. Porém, as nossas famílias ficarão aqui, nas cidades cercadas de muralha, e assim estarão salvos dos moradores da terra. Não voltaremos para nossa casa até que todos os outros israelitas tomem posse da terra que será deles. Não tomaremos posse de nenhuma propriedade no meio deles do outro lado do Rio Jordão, pois recebemos a nossa parte aqui, ao leste do Jordão. Aí Moisés respondeu: Se vocês vão fazer isso, então, na presença de Deus, o Senhor, prepare-se para a batalha, e que todos os seus homens armados atravessem o Rio Jordão debaixo das ordens do Senhor, até que os nossos inimigos sejam expulsos diante dele. E nós conquistamos a terra. Depois vocês poderão voltar, porque já terão cumprido a sua obrigação para com Deus, o Senhor, e para com os seus patrícios israelitas. E o Senhor reconhecerá esta terra ao leste do Rio Jordão como propriedade de vocês. Porém, se vocês não cumprirem o que estão prometendo, estarão pecando contra o Senhor. E fiquem sabendo que vocês serão castigados por causa dos seus próprios pecados. Construam as cidades para suas famílias e façam currais para suas vacas, ovelhas e vacas, e cumpram o que prometeram. Os homens de Gade e de Ruben disseram a Moisés o seguinte: Nós faremos o que o Senhor mandar. As nossas crianças, as nossas mulheres e as nossas ovelhas e as nossas cabras e todo o gado ficarão aqui, nas cidades de Gileade. Mas todos nós estamos prontos para a guerra. Conforme a sua ordem, atravessamos o Jordão e batalharemos debaixo do comando do Senhor Deus. Então Moisés deu ordem a respeito dos homens da tribo de Ruben e de Gade, ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Num, e ao chefe das famílias das tribos dos israelitas. Ele disse assim: Debaixo do comando de Deus o Senhor, os homens de Gade e de Ruben deverão atravessar com vocês o Rio Jordão, cada um armado para a batalha. Quando vocês tiverem conquistado as terras que ficaram no lado leste do Jordão, dei a região de Gileade para ser propriedade deles. Porém, se eles não atravessarem armado o Rio Jordão junto com vocês, então deverão receber a parte deles na terra de Canaã. Os homens de Gade e de Ruben responderam:
Senhor, nós faremos o que o Senhor Deus ordenou. Debaixo do comando dele, atravessaremos o Jordão, armados e lutaremos na terra de Canaã. E assim as terras deste lado do rio Jordão serão nossa propriedade. Então Moisés deu às tribos de Gade e de Rubi e uma metade da tribo de Manassés, filho de José, a região de Seom, o rei dos amorreus, e a região de Orge e rei de Bassã, junto todas as cidades e a terra que havia em redor dela. Os homens da tribo de Gade construíram de novo a cidade de Dibon, Atarote, Aó, Atarote, Zofã, Jazé, Jobeá, Betniga, Nirra e Bet-Arã. Construíram muralhas ao redor delas e também currais. Os homens de Ruben construíram de novo Esbom, Eleal, Kiriatim, Nebo, Baal-meon. Alguns nomes foram mudados, Simba, e deram todos outros nomes às cidades que eles construíram de novo. O grupo de famílias de Maquim, filhos de Manassés, foi para Gileade e a conquistou e expulsou os amorreus que estavam ali. Portanto, Moisés deu Gileade ao grupo de família de Maquim, e eles moraram ali. Jair, descendente de Manassés, foi e conquistou alguns povoados dos amorreus e os chamou de povoados de Jai. Noba foi e conquistou a cidade de Kenate e os seus povoados, e pôs o nome dela de Noba, que era o nome dele mesmo. Capítulo 33. Do Egito até Moabe. São estas caminhadas dos israelitas que saíram do Egito, grupo por grupo, debaixo das ordens de Moisés e Arão. Moisés ia anotando os nomes dos lugares de onde partiam, de acordo com as ordens de Deus, o Senhor. E são estas caminhadas conforme os lugares da partida. O povo de Israel saiu do Egito no dia 15 do primeiro mês do ano, um dia depois da primeira Páscoa. Eles saíram de Ramassés, aleluia, de maneira vitoriosa, e todos os egípcios os viram. Os egípcios estavam sepultando os seus primeiros filhos, que o Senhor havia matado. Assim o Senhor mostrou que era mais poderoso do que os deuses do Egito. Depois de saírem de Ramsés, os israelitas acamparam em Sucote. Saíram de Sucote e acamparam em Etã, que está na beira do deserto. Saíram de Etã e voltaram a Pi-Ariote, que fica a leste de Baal-Zefon, e acamparam perto de Migdol. E saíram de Bi-Ariote e passaram pelo meio do Mar Vermelho e chegaram ao deserto de Sul. Caminharam 3 dias no deserto e acamparam em Mara. Dali foram para Elim e acamparam ali. Em Elim havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. Saíram de Elim e acamparam perto do Golfo de Suez. Partiram dali e acamparam no deserto de Sim. Dali foram até Dófica, onde acamparam. Partiram de Dófica e acamparam em Aluz. Depois de Aluz, acamparam em Refidim. Porém, ali não havia água para o povo beber. Na caminhada de Refidim até o Monte O, eles, aleluia, acamparam nos seguintes lugares do deserto do Sinai: Ibirote, Atavá, Arezote, Ritma, Rimon Pérez, Libna, Rícia, Quelate, Monte Serva, Arada, Maquelote, Taate, Tera, Mítica, Asmora, Moserote, Gebé, deserto de Sim, isto é, Gade e o Monte O, que fica na fronteira da terra de Edom. Por ordem de Deus o Senhor, o sacerdote Arão subiu o Monte O e morreu ali, no dia 1º do 5º mês, 40 anos depois que os israelitas tinham saído do Egito. Arão tinha 123 anos de idade quando morreu. Então o rei cananeu de Arade,
que morava na região sul da terra de Canaã, soube que os israelitas estavam chegando. Do Monte Or até as planícies de Moabe, os israelitas acamparam nos seguintes lugares: Salmona, Punô, Obote, ruínas de Abarim, que ficava na fronteira com Moabe, Didom, Gade, Amon, de Plataim, Sera de Abarim, que fica perto do Monte Nebo, e nas planícies de Moabe, entre Bet, Gezote e o Vale de Acácia, no lado leste do Rio Jordão, na altura de Jericó, que fica do outro lado do rio. Deus manda expulsar os cananeus. Nas planícies de Moabe, junto ao Rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava do outro lado do rio, o Senhor mandou que Moisés dissesse aos israelitas a seguinte ordem: quando vocês atravessarem o Rio Jordão, entrarem na terra de Canaã, expulse todos os moradores daquela terra, destrua todos os seus ídolos de metal e de pedra e todos os seus lugares de adoração. Tomem posse da terra e morem nela, porque eu estou dando a vocês. Repartam a terra por sorteio entre as tribos e os grupos de família a grupos de família mais numerosos. Deem uma parte maior aos grupos menos numerosos. Aleluia, perdão, igreja. Aos grupos de família mais numerosa, deem uma parte maior. E aos grupos numeroso, deem uma parte menor. Porém, se vocês não expulsarem os moradores do país, os que ficarem serão para vocês como espinho nos seus olhos e como ferrões nas suas costas, e trarão problemas para vocês. Na terra em que vocês morarem, farei com que vocês tudo o que eu havia pensado fazer com eles. Aleluia, glória a Deus. Marcos capítulo 9, do versículo 1 ao versículo de número 29. Aleluia. Jesus terminou dizendo: eu afirmo a vós que isto é verdade. Estão aqui algumas pessoas que não morrerão antes de verem o reino de Deus chegar com poder. Jesus, Moisés e Elias. 6 dias depois, Jesus foi para um monte alto, levando consigo somente Pedro, Tiago e João. Ali eles viram a aparência de Jesus mudar. As suas roupas ficou muito branca e brilhante, mais do que qualquer lavadeira seria capaz de deixar. E os 3 discípulos viram Elias e Moisés conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, como é bom estarmos aqui. Vamos armar 3 barracas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que deveria dizer, pois ele e os outros 2 discípulos estavam apavorados. Logo depois, uma nuvem os cobriu e dela veio uma voz que disse: Este é o meu filho querido, escute o que ele diz. E aí os discípulos oraram em volta e viram somente Jesus com eles. Quando estavam descendo do monte, Jesus mandou que não contasse a ninguém o que tinha visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse. Eles obedeceram à ordem, mas discutiram entre si sobre o que queria dizer essa ressurreição. Então perguntaram a Jesus: por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? E ele respondeu: é verdade que Elias vem primeiro para preparar tudo, mas por que é que as Escrituras Sagradas afirmam que o Filho do Homem vai sofrer muito e ser rejeitado? Eu afirmo a vocês que Elias já veio e os mataram como quiseram, conforme as Escrituras diz a respeito deles. A cura de um menino. Quando eles chegaram perto dos outros discípulos, viram uma grande multidão em volta deles e alguns mestres da lei discutindo com eles. Quando o povo viu Jesus, todos ficaram admirados e correram logo para o cumprimentarem.
Jesus perguntou aos discípulos: o que é que vocês estão discutindo com ele? Um homem que estava na multidão respondeu: Mestre, eu trouxe meu filho o Senhor, para o Senhor, porque ele está dominado por um espírito mau e não pode falar. Sempre que o espírito ataca o meu filho, joga no chão, ele começa a espumar e a ranger os dentes, e ele está ficando cada vez mais fraco. Já pedi aos discípulos do Senhor que expulsassem os espíritos, mas eles não conseguiram. Jesus disse: Gente sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Traga o menino aqui. Quando levaram, o espírito viu e sacudiu com força o menino. Ele caiu e começou a rolar no chão, espumando pela boca. Aí Jesus perguntou ao pai: Quanto tempo faz que o seu filho está assim? O pai respondeu: Ele está assim desde pequeno. Muitas das vezes o espírito joga no fogo, na água, para matá-lo. Mas o Senhor pode então nos ajude. Tenha pena de nós, em outra versão diz, tem misericórdia de nós. Jesus respondeu: Se eu posso, tudo é possível para quem tem fé. Então o pai gritou: Eu tenho fé, ajude-me a ter mais fé ainda. Aleluia. Quando Jesus viu, aleluia, que muita gente estava se ajuntando ao redor dele, ordenou ao espírito mau: Espírito surdo e mudo, sai desse menino e nunca mais entre nele. O espírito gritou, sacudiu o menino e saiu dele, deixando-o como morto. Por isso todos diziam que havia morrido. Mas Jesus pegou o menino pela mão e ajudou a ficar de pé. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que foi que nós não pudemos expulsar aquele espírito? Jesus respondeu: Esse tipo de espírito só pode ser expulso com oração. Glória a Deus. Essa foi a nossa leitura de hoje. Perdão aí, meu irmão, meus irmãos, minhas irmãs, pelo o cachorro latindo, porque que o negócio é estreito. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.